até o Fabrício Bruno destravar o jogo. O gol que o Fabrício Bruno faz num jogo, num resultado muito bom do Cruzeiro, e num resultado merecido e que talvez hoje exprima bem a diferença dos dois times, né? Embora o Atlético Mineiro tenha dado uma reagida aí nas competições de mata-mata, né? Nas Copas, seja na eliminação do Flamengo na Copa, em cima do Flamengo na Copa do Brasil, seja passando por Bucaramanga e Godoy Cruz na Sul-Americana, mas hoje acho que está muito evidente que o funcionamento do Cruzeiro dá ao Cruzeiro um time muito mais confiável do que o Atlético Mineiro. E acho que isso ficou claro na partida de ontem, que apesar do 2-0 foi um jogo muito equilibrado. Acho que está muito claro que foi um jogo muito equilibrado. Se você olha aqui as estatísticas que eu peguei lá no app do Flash Score, você vê tudo muito equilibrado aqui. Tirando a posse de bola favorável ao Atlético, e aí uma posse de bola bem produtiva, e a gente vai falar sobre isso aqui, o resto é tudo muito equilibrado, né? 12 finalizações a 10 a favor do Cruzeiro, 5-3 para o Cruzeiro no alvo, chances claras, apenas uma do Cruzeiro e nenhuma do Atlético, escanteios 5-3, um percentual de passe ali, o Cruzeiro até errou muito passe, e até eu queria falar sobre isso. A atuação do Cruzeiro foi boa, mas a execução do Cruzeiro não foi boa. Se o Cruzeiro ontem tivesse num dia de execução boa, o Cruzeiro talvez poderia ter vencido por 4-0. Então, esse é um ponto que talvez seja uma boa notícia para o Cruzeiro e uma má notícia para o Atlético Mineiro. Ontem o Cruzeiro, tecnicamente, do ponto de vista de execução, não fez um grande jogo. Matheus Pereira teve abaixo do que ele vem jogando. O Wanderson teve abaixo do que vem jogando, cresceu muito de produção nos últimos jogos, jogou abaixo ontem. Acho que o próprio Caio Jorge ontem teve jogando menos do que ele jogou em outros jogos, alguns erros ali de desfecho de jogada, alguns erros de puxada de contra-ataque. Então, se o Cruzeiro ontem tivesse num jogo muito bom tecnicamente, o Cruzeiro mataria o confronto ontem. E sai da Arena MRV, onde, aliás, o Cruzeiro já ganhou 3 de 5 jogos, né? 5 partidas do Cruzeiro na nova casa do Atlético. São 3 vitórias do Cruzeiro, um empate e apenas uma vitória do Galo. O jogo ontem, acho que passa muito por um primeiro tempo em que o Atlético conseguiu fazer a sua marcação característica de encaixe individual muito bem. Se você observar o Matheus Pereira no primeiro tempo, por exemplo, o Alan Franco acompanhou o Matheus Pereira em todo lugar do campo. Parecia aquela marcação individual do volante adversário no camisa 10 do outro time lá da década de 80. Eu, quando comecei a acompanhar futebol, ali no meio da década de 80, era muito comum isso. Era toda semana, toda reportagem, todo pré-jogo era: quem é que vai pegar o fulano? Então você tinha grandes camisas 10, né? Você tinha Pita no São Paulo, tinha Zico no Flamengo, tinha Roberto Dinamite no Vasco, tinha Sócrates, embora não jogasse com a 10 no Corinthians, você tinha Zenon na Ponte Preta, você tinha Romerito no Fluminense, e por aí vai. E aí era tinha Bobô no Bahia, aí tinha aquela coisa assim de falar: quem é que vai marcar o craque do outro time? Quem é que vai ficar na individual? Era isso, marcação individual. Quem é que vai fazer isso? E aí ficava aquilo, o duelo do volante tal contra o Zico, do volante tal contra o Pita, do volante tal contra o, sei lá, e por aí vai, Jorginho no Palmeiras. Então era essa a pegada. E o Alan Franco fez isso ontem, aliás, o Galo praticamente todo, do meio para frente do Cruzeiro, marcando com encaixes ali, né? E o Alan Franco, por exemplo, tem um lance do primeiro tempo que o Matheus Pereira tá vendo o Alan Franco em cima dele, marcando em cima, e ele vai recuando, ele vai parar quase na meia-lua da área do Cruzeiro, trazendo o Alan Franco junto. Porque nessas marcações por encaixe individual, você precisa se movimentar para alguém entrar para alguém se movimentar e ocupar
a faixa de campo onde você estava. Então, esse encaixe por individual funcionou muito bem no primeiro tempo. E ia funcionando bem no segundo, até o Fabrício Bruno destravar o jogo. O gol que o Fabrício Bruno faz é um gol que ele pega essa bola na meia direita defensiva do Cruzeiro e vai levando a bola, vai levando. Por quê? Porque nessa marcação por encaixe sempre vai sobrar um, porque o atacante lá na frente, ele não consegue marcar os dois zagueiros. Então sempre vai sobrar um zagueiro, e era o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi trazendo, dando um tapa, e aí lá do meio da rua soltou a bola saiu um chute perfeito, que foi fugindo do Everson, a bola foi fazendo assim, ó, fugindo do Everson, e entrou lá na forquilha. O Everson, que vive grande fase, ele não teve chance de sentir o cheiro da bola. Tamanha a paulada do Fabrício Bruno. Essa ação do Fabrício Bruno, que ele já tinha feito algumas vezes no primeiro tempo, era algo planejado para o Atlético. Se alguém tinha que ficar livre, esse alguém era o Fabrício Bruno. Só que o Atlético não contava que ele tirasse da cartola uma bomba dessa no ângulo, e esse gol destravou o jogo. Esse gol deixou o jogo destravado porque o Atlético estava perdendo, iria ter que sair, iria ter que desfazer essa marcação por encaixe, e ao desfazer isso deu mais chance para o Cruzeiro, deu mais campo para o Cruzeiro, que logo depois fez o 2-0 num outro lance em que o Fabrício Bruno é preponderante, escanteio cobrado da esquerda, o Fabrício Bruno ganha no alto, muita gente ficou reclamando de falta, para mim não aconteceu rigorosamente nada ali no lance, ele ganha no alto, cabeceia, dá o toquinho pro meio, e aí a bola cai no pé do Caio Jorge para ele girar e bater também, fuzilando ali, e o Everson sem chance pro Everson, 2-0, e aí o cenário era de talvez a eliminatória ter acabado ontem.